Eu gostaria de meditar nessa manhã sobre as características, tirarmos o retrato de uma mãe, o retrato de uma mulher. Eu quero intitular essa mensagem Retrato de uma Mãe Exemplar, que se encontra em Provérbios 31. Diz assim a palavra do Senhor: mulher virtuosa, quem achará? O seu valor excede o de finas joias. O coração do seu marido confia nela, e não haverá falta de ganho. Ela lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. Busca lã e linho, e de bom grado trabalha com as mãos. É como um navio mercante, de longe traz o seu pão. É ainda noite, e já se levanta e dá mantimento à sua casa e a tarefa às suas servas. Examina uma propriedade e adquire-a. Planta uma vinha com as rendas do seu trabalho. Cinge os lombos de força e fortalece os braços. Ela percebe que o seu ganho é bom. A sua lâmpada não se apaga de noite. Estende as mãos ao foso, mãos que pegam na roca. Abre a mão ao aflito e ainda a estende ao necessitado. No tocante à sua casa, não teme a neve, pois todos andam vestidos de lã escarlate. Faz para si cobertas, veste-se de linho e de púrpura. Seu marido é estimado entre os juízes, quando se assenta com os anciãos da terra. Ela faz roupas de linho fino e vende-as, e dá cintas aos mercadores. A força e a dignidade são os seus vestidos. E quanto ao dia de amanhã, não tem preocupações. Fala com sabedoria, e a instrução da bondade está na sua língua. Atende ao bom andamento da sua casa, e não come o pão da preguiça. Levantam-se seus filhos, e lhe chamam ditosa. Seu marido a louva dizendo: muitas mulheres procedem virtuosamente, mas tu a todas sobrepujas. Enganosa é a graça, e vã a formosura. Mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Dai-lhe do fruto das suas mãos, e de público a louvarão as suas obras. É comum nos relacionamentos se buscar uma pessoa perfeita. Muitos homens passam a vida toda de relacionamentos em relacionamentos exatamente em busca dessa pessoa idealizada, dessa mulher perfeita, dessa mulher idealizada, e simplesmente não encontram. Termina o relacionamento, começam outro e logo terminam, e assim sucessivamente. Por que não encontram? Porque simplesmente essa pessoa perfeita, ela não existe aqui nessa dimensão. A Bíblia Sagrada, ela faz questão de mostrar a imperfeição humana. Desde Gênesis até Apocalipse, nós vemos os defeitos das pessoas sendo trazidos à luz, e Deus não esconde os defeitos, as falhas de caráter, as falhas de comportamento. Aí você diz: isso não é desestimulante? Não. Deus, ele faz questão de destacar exatamente com o objetivo de nos trazer a realidade, de nos chamar para o mundo real, para que a gente não viva no mundo idealizado de fantasia. Nós temos que entender que nessa dimensão da vida, a perfeição é algo utópico, é algo que nós não alcançaremos. Porém, Deus, ele estabelece algumas qualidades de caráter semelhantes às dele, para que nós possamos buscar essas qualidades como um padrão de vida, para que a nossa vida fuja da mediocridade, para que a nossa vida adquira uma dignidade, um sentido, um valor que não seja apenas o valor biológico, mas seja um valor que transcende
a essa vida que transcende ao físico. É por isso que Deus ele nos coloca na Bíblia exemplos e padrões de comportamento, de vida que muitas vezes estão quase como que inatingíveis, exatamente para nos estimular a buscar isso para a nossa vida. Os valores pelos quais nós devemos viver, eles devem estar mesmo acima dos nossos padrões, para que a gente se estimule a buscá-los. E nesse texto aqui de Provérbios, o autor ele realça algumas qualidades na vida de uma mulher e mãe que são ou deveriam ser para nós, especialmente para os homens, características que nós deveríamos buscar nas mulheres e nas futuras mães dos nossos filhos. Então nós vamos aqui tirar uma espécie de um retrato, de uma radiografia de uma mãe exemplar, de uma mulher exemplar, para que nessa manhã você possa, através desse retrato, dessa fotografia dessa mulher, você possa se espelhar nela, para que você possa também adotar estes procedimentos, colocar estes procedimentos como o ideal, como aquilo que vai lhe estimular a continuar buscando na sua vida. Em primeiro lugar, eu vejo aqui nesse texto que uma mãe exemplar, o seu valor não tem preço. No versículo 10 ele diz: mulher virtuosa, quem achará? O seu valor excede o de finas joias. Existe uma propaganda de um cartão de crédito, de uma bandeira, que diz que algumas coisas você compra com dinheiro, outras coisas não tem preço. E se dentre essas coisas que não tem preço, eu diria que está a mãe. O seu valor não tem preço, não é quantificável. Por quê? Porque o seu valor excede. O texto diz que ele excede o de finas joias. O valor de uma mãe na vida da família, ele é incalculável. E que você, mãe, mulher, que você possa entender isso e colocar isso na sua vida, entendendo o seu valor, para que você possa se valorizar como pessoa, para que você possa se valorizar como mulher, para que você possa se valorizar como mãe, que você não se deixe banalizar, mas que você entenda isso não como um estímulo a querer se sobressair, a querer se impor, mas na sua humildade, reconheça o seu valor, jamais se deprecie, jamais aceite que nenhuma voz diga para você que você não tem importância, que você não é valorizada, porque a palavra de Deus diz que o seu valor excede o de finas joias. A segunda coisa que esse texto me mostra é que uma mãe exemplar, ela é confiável. O texto diz no versículo 11 que o coração do seu marido confia nela. Ou seja, ela é confiável porque ela tem um caráter íntegro, de forma que transmite confiança ao seu marido. Seu marido confia nela. Tem um ditado popular que diz que a formiga sabe a folha que corta. Uma mulher confiável, ela dá tranquilidade ao seu marido. Ela passa para ele confiança. Ele não fica temeroso, ele não fica com medo de colocar nada na mão dela, ele não fica com medo de deixar que ela cuide das coisas, porque ele sabe que ela é uma pessoa de caráter, ela é uma pessoa confiável,
ele pode dormir tranquilo, ele pode se ausentar, ele pode ir e vir, ele pode deixar os filhos ao cuidado dela, porque sabe que ela é confiável. E isso traz a ele tranquilidade, e isso traz a ele a estabilidade que ele precisa nos momentos difíceis. A terceira característica dessa mãe exemplar é que ela é agregadora e ela é estável. No versículo 12, na parte B, quando ele diz: ela lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. Ou seja, ela é estável, ela tem constância no seu procedimento, o seu humor não está ao sabor das circunstâncias. Ela não é um dia feliz e outro dia rabugenta. Ela não é um dia alegre e outro dia depressivo. Ela tem estabilidade, ela tem constância, ela é agregadora, porque ela faz bem, ela não faz mal. Ela consegue agregar valor à vida da família, à vida do marido, à vida dos filhos, e ela é constante. A mãe exemplar, ela está sempre ali fazendo bem, dando apoio todos os dias da vida. E isso é maravilhoso, porque você, além de conviver com uma pessoa que é confiável, você ainda tem uma pessoa que ela é estável nessa sua confiabilidade. Que ela é confiável ontem, ela é confiável hoje. Ela agregava ontem, ela agrega hoje. E vai agregar amanhã. E nós vamos poder confiar nela amanhã. Isso é maravilhoso, porque isso traz estabilidade para a família, para o convívio do lar. Quarta característica: uma mãe exemplar, ela é uma mulher prendada. No versículo 13 diz que ela busca a lã e o linho, e de bom grado trabalha com as mãos. No versículo 19 diz que estende as mãos ao fuso, mãos que pegam a roca. Fuso e roca falam de duas características da época, que eram as atividades ligadas à extração do azeite e de tecer as roupas, os tecidos. Então, ela é uma mulher prendada, ela trabalha com as mãos. A Bíblia diz que quando Deus criou a mulher, Ele disse que iria fazer uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Então, uma das características da mulher é ser, um dos papéis dela é ser auxiliadora. E para ser auxiliadora, ela precisa ter habilidades para lidar com as diversas demandas que são apresentadas a ela. Uma mãe, ela vive rodeada de demandas. Existe um cantor no nosso país, que é o Erasmo Carlos. Ele fez uma canção de homenagem às mulheres, em que ele fala que o marido e os filhos estão sempre ali demandando ela o tempo todo. Quando não é o marido, são os filhos. Ou seja, uma mulher exemplar, ela é prendada, ela consegue atender, ela é multitarefas, ela é uma pessoa que consegue fazer várias atividades ao mesmo tempo. E isso é uma das características que me fazem admirar exatamente a mulher, a mãe, é que ela consegue dar conta de muitas demandas ao mesmo tempo. Então, uma mãe exemplar, ela é uma pessoa prendada. Deus ele adornou essa mulher, essa mãe com essas características, porque muitas são as demandas, muitas são as frentes de necessidade, e que ela muitas vezes está ali para ajudar, para cooperar com as suas habilidades. Em quinto, uma mãe exemplar, ela administra bem a sua casa. O versículo 15 diz: ainda é de noite e já se levanta e dá mantimento à sua casa e tarefa às suas servas. No versículo 27 diz que ela atende ao bom andamento da sua casa e não come o pão da preguiça. Ou seja, ela não é preguiçosa, ela é trabalhadora, ela é produtiva, ela atende
ao bom andamento da sua casa, ou seja, ela dá conta de tudo o que acontece na sua casa, tanto em relação ao marido, como em relação aos filhos e a própria administração do lar. Uma mãe exemplar, ela cuida do seu lar. Ela não fica preocupada com a casa e com a vida dos outros. Ela se preocupa com a sua vida, com a sua casa, com o bom andamento do seu lar. Por quê? Porque a vida dos outros e a casa dos outros, os outros cuidam. A responsabilidade dela é cuidar da sua casa, é cuidar do bom andamento do seu lar. É por isso que ela vai ser cobrada. É esse o papel, é essa a responsabilidade da mãe, da mulher, é cuidar bem da sua casa, é atender as coisas, as concernentes à vida da sua casa. E hoje a mulher ainda tem uma jornada mais extenuante, porque algumas, ou talvez a grande parte delas, trabalham fora. Então ela cumpre o expediente fora de casa, e quando chega em casa ainda tem que cuidar dos filhos, ainda tem que ver as atividades relativas à casa. Então ela se desdobra, mas de fato que ela administra bem a sua casa. Sexto, uma mãe exemplar, ela é precavida. No versículo 18 diz que a sua lâmpada não se apaga de noite. No versículo 21 diz que no tocante à sua casa ela não teme a neve, pois todos andam vestidos de lã escarlate. Ela se antecipa. No tempo da neve, antes do tempo da neve, ela já faz as roupas, os agasalhos. À noite, ela não fica no escuro, a sua lâmpada não se apaga, porque ela tem sempre o azeite para colocar na lâmpada. Isso fala de precaução. Por ser trabalhadora, por ser dotada de qualidades, ela consegue se antecipar aos imprevistos da vida. Ela está sempre preparada para o inesperado. Ela é precavida. Ela não deixa para resolver as coisas tudo de última hora. Ela geralmente se antecipa aos problemas, exatamente para não ser pego de surpresa. Essa é uma característica louvável da mãe, que ela está sempre ali, se antecipando aos fatos, de forma que quando a necessidade chega, ela tem como suprir, ela tem como resolver. E o inesperado e a surpresa geralmente não lhe trazem problemas. Em sétimo, a mãe exemplar, ela é generosa. No versículo 20 diz que ela abre a mão ao aflito e ainda estende a mão ao necessitado. Por ser a melhor representação de Deus nesta terra, neste mundo, a mãe ela consegue ter um coração generoso, disposta a ajudar a quem precisa. A mãe ela tem essa característica de dar, de se doar, de se entregar, de cuidar, de procurar o bem do outro. Primeiro das suas crias, mas também não apenas limitada às suas crias. Ela tem geralmente um coração generoso. Ela é capaz de comer por último, ou se não tiver comida suficiente, dar aos outros e ficar sem, porque ela tem esse coração doador, generoso. Oitavo, uma mulher, uma mãe exemplar, ela traz honra e não vergonha ao seu marido. No versículo 23, diz que o seu marido é estimado entre os juízes, quando se assenta com os anciãos da terra. Ela tem uma boa reputação, e isso traz honra ao seu marido. Quando olham para aquela mulher e dizem, olha, ali é fulana de tal, esposa do Beltrano. Ou então quando olha para o homem e diz, rapaz, olha, aquele camarada ali é um camarada de sorte, porque ele tem em casa uma mulher maravilhosa, uma mulher indo e voltando.
uma mulher que cuida bem da sua casa, uma mulher que cuida dele, uma mulher que cuida dos seus filhos. Ou seja, ela consegue trazer honra, ela não envergonha ao marido, ela não é motivo de tristeza para o seu marido, ela não é motivo de vergonha para a sua casa. Uma mulher exemplar, ela honra ao seu marido, ela protege a vida do marido, ela protege a imagem, ela não fica falando mal do marido para as vizinhas, ela não fica falando mal do marido para as suas amigas ou para quem quer que seja. Infelizmente, existem mulheres que quando tem oportunidade, ela consegue fazer uma péssima imagem do seu marido. Não perde a oportunidade de expor as falhas e os defeitos. Não é porque o seu marido tem falhas, não é porque o seu marido tem defeitos que você precisa estar e sair por aí falando deles. Não. Por quê? Porque você está lá com ele, você come no mesmo prato, você está dividindo a sua vida. Então, você tem um papel de agregar, de somar. Não que você vai fazer vista grossa aos defeitos dele, mas você não precisa expor o seu marido. Você precisa honrar, trazer honra a ele e ajudá-lo nas deficiências dele, para que ele possa chegar a esse padrão de homem que você sonha para a vida dele. E enquanto você ficar detonando o seu marido, falando mal dele, falando de características ruins, indesejáveis, você não vai estar agregando. Você quer estar insatisfeita com ele? Você quer ver mudança na vida dele? Então fale para Deus, ore a Deus, apresente a vida dele a Deus. Ao invés de falar dele para outras pessoas que não vai resolver, fale para o Senhor e peça a Deus que o Senhor vai agir na vida dele. E você vai ter motivo para falar bem dele, da mudança que Deus vai fazer na vida dele. Nono lugar, uma mulher exemplar. Quando necessário e possível, ela ajuda no orçamento doméstico, complementando a renda familiar. No versículo 24 diz que ela faz roupas de linho e vende-as. No versículo 22 diz que ela veste-se de linho fino e púrpura, ou seja, ela não apenas tem bom gosto para adornar-se, mas ela tem também a capacidade de negociar e obter ganho com o seu trabalho. Se você tem a possibilidade de estar em casa hoje sem trabalhar e não precisa trabalhar para complementar a renda familiar e você se dedica exclusivamente à sua casa, a criação dos filhos, a educação e a condução do lar, maravilhoso, muito bom. Mas a realidade hoje é que muitas mulheres têm que também trabalhar para complementar a renda familiar. E o texto diz que ela faz roupas e vende, negocia, trabalha para poder trazer a renda para sua casa, porque hoje as necessidades são tantas, o custo de vida se tornou tão alto que muitas vezes o marido não consegue suprir sozinho todas as necessidades da casa. Então a mulher exemplar, ela vai ali e ela consegue agregar, ela consegue, quando necessário e quando possível, ela consegue também trabalhar e obter renda e complementar a renda familiar. Ela não é gastadeira, ela não é esbanjadora, ela não dá o valor devido às coisas, mas ela faz a parte dela, cuidando, economizando, zelando para que a sua casa ande em ordem e as finanças da sua casa estejam equilibradas. 10º lugar, uma mãe e uma mulher exemplar. Ela tem os seus valores e as suas prioridades na beleza interior. No versículo 25 diz: a força e a dignidade são os seus vestidos. Em tempos, queridos,
que nós estamos vivendo, a estética, a beleza, a aparência, ela prevalece sobre a ética, sobre o bom comportamento, sobre a verdade, sobre a dignidade. Então, nesses tempos em que a estética é mais importante do que a ética, uma mulher exemplar, ela busca a beleza interior e não a exterior como prioridade na sua vida. Ela tem sim, ela procura sim andar vestida decentemente, ela procura sim se adornar. É normal e é desejável isso na vida de uma mulher bem cuidada, uma mulher que consegue se conduzir decentemente, que a sua vestimenta não traz vergonha, sempre limpa, sempre adornada, sempre cuidada, sempre decente. Isso é bom e maravilhoso, mas a mulher exemplar, ela entende que existe um valor que está acima desse valor exterior, acima desse valor estético, que é o valor interior, porque o valor estético ele vai passar. Um dia ela vai chegar à velhice e toda aquela beleza ficará para trás, mas aquele valor interior que ela cultiva acompanha ela a vida toda e aperfeiçoa-se à medida que o tempo passa. Então, uma mulher exemplar, ela tem a sua prioridade, os seus valores e as suas prioridades estão na beleza interior, sem, é claro, se descuidar do adorno que fica tão bem a vida de cada mulher. Outra característica de uma mãe exemplar é que ela é sábia no falar e ela não se entrega a conversas tolas. No versículo 26 diz que ela fala com sabedoria e a instrução da bondade está na sua língua. Ou seja, ela não se entrega a conversas fúteis, tão características, né, nos nossos dias, realçadas especialmente pelas redes sociais, pela internet. Quanta futilidade, quantas mulheres fúteis nós vemos nos nossos dias. E uma mulher exemplar, uma mulher de Deus, uma mãe exemplar, ela é sábia no falar, ela não vive se entregando a conversas tolas, a conversas inúteis, mas ela faz como o apóstolo Paulo diz, remindo o tempo, porque os dias são maus. Ela usa bem o seu tempo, ela usa bem a sua língua, ela usa bem aquilo que Deus lhe dá para promover o bem e não promover o mal. E por isso que no versículo 26 tem uma outra característica dela, relativa ainda ao falar, é que ele diz que a instrução da bondade está na sua língua, ou seja, com a sua língua ela promove a edificação e não o dano. Ou seja, ela pensa bem antes de falar, ela mede as suas palavras. Sabe por quê? Porque ela entende aquele provérbio popular que diz que palavra dita e pedra lançada não voltam atrás. Uma mãe exemplar, ela usa bem as suas palavras para promover a edificação e não o dano. Uma mãe pode arruinar a vida do filho por meio das suas palavras. Ela pode acabar com o sentimento de dignidade, com a autoimagem da criança, quando ela fala mal da criança, quando ela fala que a criança é incapaz, que a criança não presta, que a criança faz tudo errado. Quando você diz isso, você está causando dano, você está adoecendo emocionalmente aquela criança e vai danificar o resto da vida. Então, cuidado, mãe, na forma como você fala com seu filho, na forma como você fala com seu marido. Promova a edificação. Bote um guarda na saída dos seus lábios, na saída da sua boca, para que a sua língua possa promover a edificação e não o dano. Em 13º lugar, nós entendemos que uma mãe exemplar,
ela tem um bom testemunho no local mais vital da sua vida, que é a sua casa. No versículo 28 diz: levantam-se os filhos e lhe chamam de ditosa, e o seu marido a louvam. Seu marido a louva. Ou seja, ela consegue, no ambiente do lar, ela obtém um bom testemunho do seu prosseguimento, tanto dos seus filhos quanto do seu marido. A melhor forma de se conhecer alguém é conhecendo como ela é dentro de casa, é conversando com os que lhe são mais próximos. Você quer saber como é uma mãe de verdade? Pergunte aos seus filhos, pergunte ao marido dela, qual é o testemunho que eles dão da vida dela. Porque uma coisa é o que você é lá fora, fora de casa, no ambiente de trabalho, na igreja, em que você está ali cheia de filtros, você tipo desempenha um papel. Em casa não, em casa você está sem os filtros, você está mais à vontade, você está mais livre para ser você mesmo. Então é ali no ambiente do lar que vai se conhecer verdadeiramente quem você é. E ali é que os filhos vão ver. Será se os seus filhos podem lhe chamar de ditosa? Será se o seu marido a louva? Essa é uma reflexão que eu queria deixar para você, mãe. Você não precisa se preocupar em apenas ser boa pessoa, ter uma boa reputação junto às suas amigas. Eu tenho umas amigas, um grupo de amigas que a gente se reúne, elas gostam muito de mim, elas me acham uma pessoa muito boa. Parabéns para você, isso é bom você ser benquista, é bom você ser amada, apreciada fora de casa, mas é dentro de casa que está o verdadeiro testemunho, é o verdadeiro eu se manifesta ali dentro de casa. Então, mais do que buscar a aprovação fora de casa, você precisa buscar a aprovação dentro da sua casa. Você precisa manter um bom testemunho dentro da sua casa. Uma outra característica desse retrato, dessa mãe exemplar, é que ela sabe que a beleza exterior passa, mas a que mais importa é a que permanece, que é a beleza interior. Olha o que é que o texto diz: enganosa é a graça e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. A beleza passa, mas a mulher que teme a Deus, que cultiva o valor interior do temor ao Senhor, essa será louvada. Uma mãe exemplar, ela prioriza aquilo que é eterno em detrimento daquilo que é passageiro. Ela busca priorizar, ela busca cultivar os valores externos e não os passageiros. Porque, como o próprio nome diz, o passageiro passa, o passageiro vai embora, o passageiro se acaba, mas aquilo que é eterno, o temor de Deus, que é o princípio da sabedoria, esse permanece para sempre. Então, uma mulher exemplar, ela sabe que a beleza exterior um dia se acaba e que ela vai se importar mais em ser apreciada por Deus através do temor a Ele, através do amor a Ele, buscar ser bela aos olhos de Deus, amando-o acima de tudo. Essa é a prioridade de uma mãe exemplar. Buscar ser bela aos olhos de Deus, cultivar o temor do Senhor, temer desagradar a Deus, temer ferir o coração de Deus, temer desobedecer a Deus. Essa deve ser a sua prioridade, mais do que temer não ficar com uma aparência tão bonita, mais do que temer ser vista com o cabelo branco, despenteado, sem maquiagem ou sem adorno. Mais do que isso,
é buscar temer ao Senhor. Você não vai descuidar da sua aparência, mas entenda, Deus olha o interior e não o exterior. O que mais conta para Deus é o interior. Porque um dia esse corpo vai se desfazer. Na eternidade esse corpo não vai existir. Esse corpo que você tanto cuida para malhar, para emagrecer, para fazer dieta, com massagens, com estética, com exercícios, com alimentos. Tudo isso é bom, é importante, é saudável. Mas tudo isso é para cuidar do corpo. E esse corpo um dia vai se desfazer. Cuide da sua alma. Adorne o seu espírito. Cuide da sua espiritualidade. Porque isso aí é o que você vai levar para a eternidade. E por fim, uma mulher exemplar, uma mãe exemplar, ela deixa um legado memorável após si. No versículo 31 diz: dai-lhe do fruto das suas mãos, e de público a louvarão as suas obras. As suas próprias obras, aquilo que ela faz, o seu procedimento vai ser o seu louvor. Aquilo que ela faz, ela não apenas deixa uma herança, mas ela deixa um legado. Pastor, qual a diferença? A maioria das pessoas deixa uma herança, trabalha, adquire um patrimônio, cuida bem da casa, cuida bem dos filhos, providencia tudo por lá. E ainda consegue acumular bens, de forma que quando morre, os seus filhos ficam bem, de vida, têm um patrimônio que vai ajudá-los a tocar a vida na sua ausência. Tem alguma coisa de errado com isso? Não. Se você trabalhou honestamente, conquistou um patrimônio e você tem condição de dar isso para os seus filhos, ótimo, maravilha. Mas se preocupe não apenas em deixar uma herança, mas em deixar um legado. E aí você diz, qual a diferença entre herança e legado? A herança é aquilo que você deixa para os outros. Legado é aquilo que você deixa nos outros. Eu vou repetir. Herança é o que você deixa para os outros. Um bem, um patrimônio você deixa para alguém. Isso é herança. Agora, legado é o que você deixa nos outros. É o impacto que a sua vida teve nos seus filhos, no seu marido, na sociedade. Mulher, mãe, se preocupe em deixar um legado memorável. O texto diz que as suas obras a louvarão. Quando as pessoas se lembrarem de você, quando elas olharem para você, qual é o legado que você está deixando? O que de valor você está deixando para aquelas pessoas? O que você conseguiu agregar na vida das pessoas através da sua vida? Preocupe-se não apenas em deixar uma herança, mas preocupe-se em deixar um legado positivo. Quando as pessoas lembrarem de você, olharem para você, vão dizer, fulana de tal, foi uma mulher memorável, foi uma mãe maravilhosa, é uma pessoa confiável, uma pessoa agregadora, uma pessoa edificadora, uma pessoa auxiliadora, uma pessoa generosa, uma pessoa confiável, uma pessoa valiosa. Deixe um legado, mãe. Deixe esse legado na vida dos seus filhos. Deixe esse legado na vida do seu marido. Porque esse é o grande tesouro que você vai deixar da sua passagem aqui na terra. Você veio a este mundo sem nada e vai voltar e não vai levar nada deste mundo, mas você pode, através da sua vida, deixar um legado que vai fazer diferença e que vai reverberar para gerações futuras.
Que o Senhor te ajude nesse dia, mãe, a ser essa mulher que faça diferença na vida dos teus filhos, na vida do teu marido, na vida da tua família e na sociedade ao teu redor. Que Deus te abençoe neste dia e que Ele te cubra de bênçãos. Esse é o meu desejo, esta é a minha oração. Que o Senhor te abençoe, em nome de Jesus. Amém.